Mantenha a distância desse tipo de homem. Hoje a gente vai conversar sobre um tipo específico de homem que, se aparecer aí pelo seu caminho, o ideal é você redobrar a atenção. E para isso você vai precisar ficar atenta a alguns sinais, senão você pode acabar se machucando, se ferindo, se magoando. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Uma relação que, apesar de não ser perfeita, afinal ninguém é perfeito, é uma relação leve, uma relação saudável, sempre baseada em bons valores. Se você quer realmente engatar um relacionamento sério com um cara bacana, e eu imagino que você queira, um cara que vai te amar, que vai te valorizar, te respeitar, te priorizar, ser o seu parceiro de vida, se você quer realmente ter um relacionamento aí que você sempre sonhou em ter, definitivamente não é com esse tipo de homem que você deve se envolver. E é justamente por isso que eu resolvi fazer aqui esse vídeo. Fernanda, mas que tipo de homem é esse que você tanto tá falando? Eu tô falando do famoso Dom Juan, da síndrome de Dom Juan. O que é a síndrome de Dom Juan? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se trata dos sedutores patológicos, ou seja, de homens viciados em seduzir mulheres. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas isso é mais comum, é mais frequente do que você imagina. O nome Dom Juan surgiu por conta aí de um conhecido personagem que fez parte de uma obra do espanhol Tirso de Molina. E a síndrome de Dom Juan é um transtorno caracterizado pela necessidade compulsiva de seduzir, se envolver facilmente em relacionamentos amorosos e ter relacionamentos pouco duradouros e quase inexistentes. Então são homens que têm muita intolerância ao tédio. Normalmente, então, assim, os alvos deles são sempre mulheres mais difíceis ou proibidas por conta do desafio, da necessidade de conquistar. E quanto mais você, como mulher, diz não para eles, mais eles procuram, mais eles se interessam, mais eles ficam em cima, com a finalidade de alcançar esse objetivo de te seduzir e te conquistar. Mas depois que ele te conquista, aí perde a graça para ele. Por quê? Porque você deixou de ser um desafio, e aí ele busca pelo próximo desafio, por uma próxima mulher, por uma próxima vítima. Porque o interesse em si dele não é sexo, é a sensação de conquista, é o sentimento de se sentir desejado por alguém. Você é mais uma conquista no joguinho dele. O Dom Juan, então, em geral, ele não busca um relacionamento, ele busca se sentir amado, querido, desejado. Existem até alguns casos de homens que têm essa síndrome que conseguem ter um relacionamento duradouro aí, nutrindo sentimentos pela parceira, só que por conta do desejo intenso, pela conquista, dificilmente ele vai ser fiel à parceira. Então o risco de você cair nas garras de um homem com essa síndrome é se envolver emocionalmente, o que não é uma coisa difícil, porque é um tipo de homem aí bastante manipulador, bastante sedutor, charmoso, calculista. Ele sabe como demonstrar os seus pontos fortes. Então o risco é você depois se sentir usada, magoada, quando você descobrir que você foi só mais uma conquista aí pro ego dele. E aí você pode, por exemplo, estar se perguntando, se questionando: como é que eu identifico esse tipo de homem? Como é que eu sei que ele é um Dom Juan? E aí, justamente para te ajudar a identificar esse tipo específico de homem, eu trouxe aqui nesse vídeo para você algumas características, alguns sinais típicos de um sedutor patológico. Então, o primeiro sinal, ele é extremamente charmoso, persuasivo, parece que ele conhece todos os caminhos mais rápidos para te seduzir. Muitas vezes ele nem é um homem fisicamente bonito, atraente, mas ele sabe exatamente como se exibir para te atrair. Às vezes ele vai até usar coisas materiais para atrair você, então um carro legal, uma roupa de grife, status profissional, que acabam gerando uma certa imagem de poder. Segundo sinal, ele não faz muitas cobranças. Ele diz apenas aquilo que você quer ouvir para te encantar. É o tipo do cara que sabe muito bem usar as palavras. Ele te manipula exatamente desse jeito. Capta o que você está precisando ouvir e usa isso a favor dele. Terceiro sinal, normalmente ele é um cara bastante popular. Então ele costuma ter uma vida social intensa, ele é sempre muito requisitado, solicitado, o celular dele não para de apitar, sempre muitas dessas mensagens de outras mulheres. E aí, se por acaso você vir e questionar ele sobre isso, ele vai falar pra você não se preocupar, porque são só amigas. Mas se eu fosse você, eu me preocuparia. Então, fique atenta. Quarto sinal, ele raramente está disponível para você. Como ele costuma ter uma vida social bem ativa, bem agitada, ele vai sempre ser uma pessoa difícil de você conseguir marcar alguma coisa, principalmente se for você que convidar ele, tá? Porque é bem típico do Dom Juan querer decidir
quando e onde vocês vão se encontrar. Ele gosta de estar no controle da situação. Inclusive, é bem capaz dele desmarcar algo com você aí em cima da hora, dando qualquer desculpa esfarrapada, sabe aquelas desculpas bem ruins? Pois é, ele vai fazer questão de manter você o mais longe que ele puder da vida privada dele. Então, definitivamente aí não fique esperando que ele te apresente para a família, para os amigos, para as pessoas mais próximas. Quinto sinal. Esse é um sinal interessante, uma característica bastante marcante do Dom Juan. Mas antes de te falar sobre esse quinto sinal, não esquece de já deixar aqui o seu like nesse vídeo para que esse conteúdo alcance mais mulheres. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer parte desse grupo de mulheres fortes que buscam se desenvolver no amor cada dia mais. Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então, maravilha. O quinto sinal. O Dom Juan, ele sempre é um homem procurado. Raramente ele é um homem que te procura. Então, ele quer que você procure por ele. Ele gosta de criar em você um sentimento de falta. A finalidade é te deixar meio viciada, sabe, nele. E depois que ele tiver conseguido, ele vai criar em você um certo sentimento de abstinência. Sabe aquele cara que visualiza suas mensagens e demora uma eternidade para te responder? Ou então que simplesmente some do mapa? Desaparece e depois volta como se nada tivesse acontecido, cheio de amor para dar. E aí você querendo ser compreensiva, às vezes você acaba recebendo ele de volta, de braços abertos. Pois é. Então cuidado, se liga nisso. Sexto sinal, essa característica também é bastante presente em um sedutor patológico. Quanto mais você dificulta as coisas, mais ele fica interessado em você. Então o homem com a síndrome de Dom Juan, ele age dessa maneira quando ele é rejeitado. Por que ele faz isso? Porque você está afetando o ego dele. Você está frustrando as suas expectativas de grande sedutor. Então, quanto mais você nega, quanto mais você dificulta, mais ele corre atrás de você para tentar te conquistar. Você se torna um grande desafio para ele. Quando ele conseguir te conquistar, lembra? Ele perde o encanto por você, porque você passa a não ser mais um desafio e aí ele vai buscar uma outra vítima. Então, cuidado, muita atenção nisso. Sétimo sinal, ele não tem o menor interesse em te conhecer profundamente. O intuito dele não é te conhecer melhor, saber tudo sobre a sua vida. O intuito dele é só extrair informações suficientes ali para estabelecer uma conexão momentânea com você. Então ele consegue fazer com que você fale sobre você, sobre os seus gostos, coisas bem específicas da sua vida para conseguir estabelecer um clima de confiança entre vocês. Mas se você parar para analisar, você quase não vai saber nada sobre ele, sobre os gostos dele, sobre a intimidade dele, sobre a vida dele como um todo. Então ele consegue criar intimidade com você sem se comprometer. Oitavo sinal, um sedutor compulsivo não se apega emocionalmente, tá? Ele tá sempre muito centrado e jamais fica falando sobre sentimentos. Então um Dom Juan tem uma personalidade fria, insensível, digamos assim, em relação aos sentimentos do outro. O próprio interesse momentâneo é o objetivo maior para ele. Sendo assim, são homens frequentemente egoístas. Nono sinal, ele é perfeito demais. Sabe aquele príncipe encantado? Um cara carismático, gentil, carinhoso. Então preste atenção nisso, porque nenhum homem é perfeito. Mesmo lá no início de uma relação, a gente já consegue notar alguns defeitos. Então, quando você notar que o cara é perfeitinho demais, já começa aí a prestar um pouco mais de atenção, ok? Esses são apenas alguns sinais, algumas características de um sedutor patológico, tá? Não existe problema algum em ser um sedutor, desde que isso não se torne uma patologia, ao ponto do cara, por exemplo, manipular mulheres para atender aos seus próprios interesses. Então fique esperta, perceba os sinais para você não ser usada por um homem com a síndrome de Dom Juan e acabar se machucando, acabar se magoando. As pessoas, de forma geral, elas dão sinais. Eu sempre falo isso aqui para vocês, principalmente no meu Instagram, quando eu respondo, às vezes, caixinhas de perguntas que vocês me mandam, eu sempre falo, observem os sinais. Quem tem interesse em você e quer ficar do seu lado, dá sinais. Quem quer sair da sua vida, dá sinais. Quem se importa com você, dá sinais. Quem não tá nem aí para você, dá sinais disso. Quem se torna presente ou ausente quando você tem algo a oferecer ou não, dá sinais. Ninguém faz nada por acaso. Então as atitudes, elas falam muito mais do que as palavras, sempre. Nem todo homem que você quer merece tudo que você seria capaz de fazer por ele. Então chegou a hora de entender e de aceitar o fato de que alguns homens não são bons o bastante para você. Alguns homens não valem nem a borrifada de perfume que você usou para sair com eles. Quanto mais para serem aí um parceiro de vida para você. Só que às vezes você tá tão desesperada, você tá tão ansiosa
ansiosa para encontrar um cara bacana para estar do seu lado, que você esquece de escolher um parceiro com cuidado. Você fica encantada logo pelo que você vê, aí você fica fantasiando, criando histórias. Você vai tão longe no campo mental que você se distancia completamente da realidade. E aí você acaba caindo na lábia, por exemplo, de um Dom Juan. Aí você se magoa, se frustra, se decepciona, se revolta. Aí você fala que todos os homens são iguais, que nenhum homem presta, sendo que você é que não sabe fazer boas escolhas. Eles deram sinais, você que não viu. A todo momento as pessoas dão sinais do que elas querem, do que elas são, do que elas estão dispostas a fazer e por quem fazer também. Então os sinais estão aí, claros, só não enxerga quem não quer. Se fosse o amor da sua vida, não faria isso com você. O único sinal que você veria seria o amor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse conteúdo tenha agregado positivamente na sua vida amorosa. Se sim, não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras mulheres especiais da sua vida, naqueles grupos de amigas do WhatsApp, para que elas não caiam na lábia dos Dom Juans. A gente se encontra então no próximo vídeo. Um beijo!